Artrite ou artrose? Essa é uma dúvida muito comum que aparece no nosso dia a dia de consultório e às vezes a gente vê que são fatores que confundem não só os pacientes, mas até alguns médicos que não são da especialidade de reumatologia. A artrose, ela é uma doença que ela é causada por alguns fatores mecânicos. Então, tem um componente genético e tem um componente mecânico. Como assim? A articulação normal, ela tende a ter fatores que formam cartilagem nova e fatores que degradam essa cartilagem, destroem de forma que se faz um equilíbrio ali na articulação. A pessoa que tem a artrose, normalmente ela tem uma predominância no fator de degradação, então ela destrói mais do que ela forma. Isso pode gerar um processo inflamatório nessa junta, gerar um pouco de dor, mas é um processo inflamatório mais lento, mais indolente, constante, mas não uma coisa que seja muito agressiva, gerar dor, e aí a pessoa ela pode ter aí um desgaste ao longo prazo da cartilagem. Muitas vezes a artrose ela tem a ver com um fator mecânico, então por exemplo, um quadril, um joelho, quando a pessoa tem uma perna de um tamanho diferente da outra, quando a pessoa faz esportes que tem alto impacto, então acaba sobrecarregando muito a cartilagem, ou fatores como obesidade, isso pode impactar no desgaste de uma cartilagem. E muitas vezes só pelo fator genético a pessoa pode ter, por exemplo, a artrose de mão, né? Todo mundo usa a mão todo dia, mas algumas pessoas desenvolvem essa doença. E aí a gente faz o diferencial muito pela carinha que ela tem. Por exemplo, muitas vezes a gente já viu pessoas que têm umas bolinhas assim nas juntas, aqui na distal, aqui na proximal, e essas bolinhas que fazem aqueles ossinhos são bem característicos da artrose nodal de mãos. É uma doença genética e esses nódulozinhos eles têm correlação aí com esse processo genético e de degeneração. Quando a gente fala da artrite, o próprio it, ele já é it de inflamação, então é um processo inflamatório muito mais agudo, que geralmente a pessoa vai perceber com dor intensa, com calor, dificuldade de mexer a junta, inchaço. E a artrite, ela pode ter várias causas e geralmente, dependendo da causa, ela pode acontecer em pacientes mais novos, ao passo que a artrose, como ela tem também um fator aí mecânico, ela muitas vezes aparece já mais com o decorrer do tempo. Então a artrite, por exemplo, reumatoide, pode aparecer em pacientes mais jovens. É uma doença de componente inflamatório autoimune e que vai causar inchaço, dor, calor, principalmente em punhos, metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. E uma dica que a gente tem é que ela costuma poupar as distais, as da pontinha, que são as que geralmente a artrose pega. O acometimento geralmente ele é simétrico. Algumas outras causas de artrite que não a reumatoide, que é mais conhecida, também podem acontecer. Por exemplo, a artrite por acúmulo de cristais, a gota, a condrocalcinose, associada a fatores hormonais, diabetes, doenças de tireoide. Existem também as artrites associadas a processos infecciosos, hepatite C, a própria chikungunya, que um tempo aí estava meio na moda, na mídia, né? Então, a diferença de artrose e artrite é essa. A artrite seria uma doença mais inflamatória e a artrose, ela tem fatores genéticos, também tem uma inflamação mais indolente, mais lenta, mas também tem muito fator mecânico associado. Tá certo. Então, dentro disso tudo que eu estava falando, como que eu vou saber se eu tenho artrite reumatoide? Então, a artrite reumatoide tem alguns sintomas que são característicos, que eles chamam a atenção para o médico e para o paciente. Quando a gente escuta, a gente já fala, será que isso aí é artrite e não artrose? Por exemplo, o paciente pode ter sintomas de dor, que pode dar nos dois casos, mas a dor ela vai pegar principalmente as articulações sinoviais, que é onde a artrite ataca. O que é uma articulação sinovial? Por exemplo, as articulações aqui da interfalangiana proximal, as articulações de metacarpo, punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo e pés. Essas são as articulações mais acometidas pela artrite reumatoide. A bem dizer, é mais comum o quadro aparecer de uma forma simétrica e o acometimento mais comum são as mãos, punhos, pés e tornozelos, e de uma forma simétrica, quer dizer, acomete um lado, também acomete o outro igual. Então, isso é bastante característico da artrite reumatoide. O que a gente vai notar também? Inchaço nas juntas, pode aparecer calor, vermelhidão,
dor e principalmente os sintomas pela manhã. Então o paciente já fala assim, eu acordo com mais dor, pode aparecer um sintoma que a gente chama de rigidez matinal, dificuldade mesmo, rigidez de dobrar, de mexer as mãos, e isso pode demorar até 1 hora ou mais. E conforme vai aquecendo, essas juntas vão melhorando. Isso é característico da doença inflamatória. Também, em alguns pacientes, a gente pode apresentar sintomas assim, quando a doença tem uma abertura de quadro mais agressiva, como febre, perda de peso, fadiga, que a gente chama de sintomas consumptivos. São sintomas gerais, mais genéricos, mas que também podem aparecer junto com alguns quadros de artrite reumatoide. Então, vamos lembrar. Dor, inchaço, rigidez nas articulações, especialmente de mãos, punhos, pés e tornozelos de forma simétrica, pela manhã, melhora com o movimento e podendo aparecer também sintomas sistêmicos como febre, perda de peso e fadiga. Aí, meu Deus, você está assistindo esse vídeo e começou a perceber que tem vários dos sintomas que eu estou falando e que está desconfiado que você tem artrite reumatoide. O que você tem que fazer? Então, primeiro passo, procurar um reumatologista, que é o médico que vai fazer o tratamento desse tipo de doença. E claro, ele vai ter que fazer uma investigação. Então, não são só os sintomas clínicos. Os sintomas clínicos, eles vão levar a uma desconfiança. Vai se associar a exames de laboratório, a história clínica que ele vai tirar, ao exame físico que vai fazer. E aí, diante disso tudo, exames de imagem, quando o diagnóstico se confirma, inicia-se um tratamento. Tem tratamento? Tem. Tem cura? Não. Doença autoimune não tem cura. Ela é um erro da imunidade e a imunidade começa a se confundir, começa a atacar as articulações do paciente. Então, cura não tem, mas tem controle, de forma que a pessoa que tem artrite reumatoide pode viver a vida muito bem, obrigado, como o paciente que não tem, desde que se faça o tratamento e o acompanhamento correto. Em se tratando de uma doença autoimune, a gente vai usar medicações para baixar a imunidade. Mas vai deixar a imunidade baixa? Esse é o meu objetivo, porque se a imunidade está atacando a junta, eu vou lá e vou dar um remédio para baixar essa imunidade. Lógico que quando a gente fala em imunidade, a gente fala de uma série de moléculas, citocinas, interleucinas, células e uma bagunça que você não vai entender nada se eu ficar explicando aqui, porque é super complicado. Mas, quando a gente fala de artrite reumatoide, a gente vai tentar atacar especificamente aquela célulazinha ou aquela molécula que faz o processo inflamatório da articulação. Então, a gente usa medicações que são específicas e que elas fazem uma imunossupressão de uma forma mais selecionada. Quem tem doença autoimune e usa imunossupressor tem um maior risco de adquirir infecções do que a população normal, comparativamente em estudos, mas lógico que a pessoa não sai aí, qualquer pessoa que espirra, ela sai pegando doença, né? Não é assim também. As medicações que a gente utiliza são medicações imunossupressoras, que vão desde medicações que são comprimidos, né? A famosa cloroquina que a gente viu aí na época do Covid, tem metotrexato, tem levodomida, uma série de comprimidos imunossupressores. E na falha desses tratamentos convencionais, a gente pode recorrer a um grupo de medicações que são mais modernas, que são alvo específicos e que são as medicações imunobiológicas. Elas são geralmente injetáveis, tanto aqui na veia quanto medicações subcutâneas e que vão fazer aí um controle imunológico e causar um controle da doença. Muito tratamento tem sido proposto novo, tem muita coisa nova na ciência para artrite reumatoide, então assim, bastante coisa para tratar e para o paciente ficar bem. É uma doença que tem bastante opção de tratamento.